Fala galera em casa, o mundo é nosso, Carlos aqui com mais uma aula do nosso treinamento Acenda a Luz para que você clareie todas as suas ideias em relação ao sistema operacional Linux. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a estrutura de diretórios do sistema operacional Linux. Vai ser uma aula um pouco mais rápida, eu vou tentar resumir o máximo só para você ter uma ideia de como é o sistema de diretórios do sistema operacional Linux, para você poder se localizar na hora de executar os comandos, saber onde procurar as informações que você precisa, os arquivos necessários para você fazer algumas edições, saber onde você pode mexer, onde não é muito legal pôr a mão. É bom você ter uma noção desses diretórios, não precisa você decorar todos, basta apenas você conhecer que durante o dia a dia você vai manipulando o sistema operacional, você vai conhecendo cada um mais a fundo, melhor, e com o tempo essas informações já vão estar embaixo da sua mão, você já vai direto aos pontos que você precisa. Alguns diretórios dentro dessa hierarquia é muito provável que você nem encoste durante muito tempo. Um exemplo é o /boot, que contém os arquivos de inicialização do sistema, o kernel em si e o gerenciador de inicialização. É muito raro você mexer nesse diretório. Por outro lado, existe o /etc, que é um diretório onde nós temos todos os arquivos de configuração do sistema operacional Linux. Lá é um diretório que você vai visitar bastante durante o seu dia a dia. Então vamos lá para o nosso conteúdo. Então, para não gerar uma grande bagunça quando o Linux foi criado e ser tudo padronizado de uma forma para que, independente da distribuição que você acesse, você se localize dentro do sistema, dentro dos diretórios, você localize os arquivos correspondentes ao que você precisa manipular. Então, em 1994, a File System Standard ela lançou algumas regras para existir uma hierarquia de diretórios que armazenassem todos os arquivos de manipulação e configuração do Linux. Esses diretórios contendo seus arquivos de configuração, eles são organizados e definidos pela FHS, File System Hierarchy Standard, para ela guardar as informações dessa hierarquia padrão do sistema de arquivos. É ela que diz onde cada coisa vai estar. Isso é importante, pois o padrão ajuda a manter a compatibilidade entre as versões Linux existentes no mercado. E o Linux ele possui então uma árvore de diretórios, onde o seu diretório principal é o diretório raiz. Ele é representado por uma barra, ele é o diretório principal do sistema operacional GNU Linux. É como se fosse o C2 do Windows, onde o C2 lá tem todos os arquivos do Windows. No Linux é o diretório barra. O barra é o diretório raiz e dentro dele existem subdiretórios que contêm os arquivos para todas as manipulações do Linux. Seguindo uma ordem alfabética dos diretórios, a gente tem o /bin, que é um diretório onde estão todos os arquivos binários, ou seja, todos os arquivos de comandos do Linux. Esses arquivos são públicos, ou seja, qualquer usuário pode manipular esses comandos. Um exemplo é o ls, o echo, o cp, o mv, são binários, são comandos que estão dentro do /bin que qualquer usuário pode utilizar. Depois nós temos o /boot, como eu já havia falado no começo. O /boot é onde está o kernel do Linux e todos os arquivos necessários para a inicialização do sistema, juntamente com o gerenciador de boot, no caso o grub, em algumas distribuições. Temos o /dev, onde ficam todos os dispositivos do sistema, ou seja, se você adicionar um HD, automaticamente o kernel já vai reconhecer esse dispositivo e criar um arquivo no diretório /dev para esse HD ser configurado através desse arquivo. Logo mais nós temos o /etc. Nesse diretório vamos encontrar vários arquivos de configuração, tais como scripts de inicialização, tabela do sistema de arquivos, configurações padrões para logins de usuários, entre outras configurações do sistema. O /lib é o diretório onde são encontradas todas as bibliotecas compartilhadas com os módulos do kernel. As bibliotecas são funções que podem ser utilizadas por vários programas. Elas são compartilhadas entre todos os módulos do Linux. O /media é um ponto de montagem
onde vão estar os dispositivos removíveis do sistema, né? Tais como os antigos CDs, DVDs, né? Hoje em dia a gente quase nem acha muito isso. Os pendrives, câmera digital, entre outros periféricos que você adiciona ao seu computador, eles vão estar montados no /mídia. Temos o /MNT, ele é parecido com o /mídia, mas é um diretório utilizado para montagem temporária de sistemas de arquivos, tais como os compartilhamento de arquivos de Windows para Linux, de Linux para Linux, entre aspas. Ali é um diretório que vai estar vazio, você que faz a montagem desses arquivos dentro do MNT. Temos o /OPT, normalmente ele é utilizado por programas proprietários e que não fazem parte oficialmente do Linux, das distribuições do Linux. No caso, se você instalar no seu Linux um programa que não for proprietário daquela distribuição, ele vai estar com os arquivos nesse diretório, no /OPT. Temos o SBIN, é um diretório parecido com o /bin, ele também possui binários no sistema, porém esses binários são utilizados para reparar, restaurar ou recuperar o sistema. Ele é um diretório também utilizado para comandos essenciais e os mesmos são utilizados apenas pelo usuário root, que são já comandos para manipulação do sistema operacional, que um usuário comum não tem permissões de acesso, eles não podem executar esses tipos de comandos. Um exemplo, por exemplo, é o comando halt que desliga o sistema operacional todo. Temos o /srv, é um diretório para serviços fornecidos pelo sistema, cuja aplicação é de alcance geral, ou seja, os dados não são específicos de um usuário. Por exemplo, o /srv /www, por exemplo, de um servidor web, ou arquivos de um servidor de FTP vão estar dentro desse diretório. Temos o diretório /tmp, ele é um diretório para armazenamento de arquivos temporários, como se fosse o diretório temp do Windows. Ele armazena arquivos que vão ser utilizados temporariamente no sistema e após o boot, esse diretório ele é esvaziado. Então muito cuidado para você não perder arquivos, colocar qualquer coisa lá dentro. Temos o diretório /usr. O diretório USR ele contém programas que não são essenciais ao sistema. O objetivo desse diretório é guardar dados que possam ser compartilhados e que sejam estáticos, sem mudança de conteúdo, e que estejam no modo somente leitura. Temos o diretório /var. O diretório /var contém arquivos de dados variáveis, alguns diretórios de servidores também, como /var, /www, entre outros que você vai encontrar lá. E alguns arquivos que ficam armazenados em filas, no caso /var /spool. Temos o diretório /proc, é um diretório virtual mantido pelo kernel, onde encontramos as configurações atual do sistema, dados estatísticos, dispositivos já montados, endereços e estados das portas físicas, dados sobre as redes, entre outros. Dentro do /proc nós temos subdiretórios que correspondem aos processos do sistema. Lá vai estar vários diretórios com várias numerações. Essas numerações são o PID, que é o número de identificação de cada processo do sistema. Então lá vão estar esses arquivos de cada processo que está rolando no seu computador. Temos o /home, que é o diretório padrão do usuário. Lá vão estar todos os diretórios e arquivos do usuário que está sendo utilizado em questão. No caso de todos os usuários desse sistema, cada usuário vai ter o seu diretório dentro de /home. Lá você vai encontrar diretórios como músicas, imagens, documentos, todos dos usuários em questão de cada dono de cada diretório. Temos o /root, que parecido com o /home, o /root ele contém todos os arquivos e diretórios do usuário root, que é o usuário todo poderoso do sistema operacional Linux. Ele é o chefe, ele que tem todas as permissões de criar ou destruir qualquer coisa dentro do Linux. Então muito cuidado com o usuário root. Depois, na aula de criação de usuários, a gente vai falar só sobre o usuário root, os poderes que ele tem, o que difere de um usuário root a um usuário comum, entre outras. Para não ficar muito extensa essa aula, a gente vai parar por aqui falando dos diretórios
principais do sistema, dando uma pincelada aí para você saber mais ou menos o que faz cada diretório, cada pasta e você se localizar melhor dentro do sistema operacional. Se você chegou até aqui e está gostando desse treinamento, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esses vídeos, deixa seus comentários, que isso vai contribuir para melhorar esse treinamento, de repente falar coisas diferentes para você. Lembrando que esse treinamento é voltado para usuários iniciantes no Linux, galerinha que está nas faculdades, cursos técnicos, que estão tendo seus primeiros contatos com o Linux. Eu agradeço a sua audiência, muito obrigado mesmo por você estar aqui com a gente. Nas próximas aulas a gente vai começar já a pôr a mão na massa e começar a trabalhar com alguns comandos Linux já, você vai gostar. Um forte abraço e até mais!